Nenhum de nós deve discutir ou questionar, acho eu, a gravidade da situação fiscal do Estado brasileiro, causada por uma coleção de atitudes e de equívocos que foram adotadas ou adotados no último ano. Também acho que a discussão em torno da necessidade dos ajustes fiscais, de forma que o Brasil possa resgatar a confiança perdida por conta de não ter considerado nos últimos anos fundamentos que não pertencem a essa ou aquela corrente política, a esse ou aquele partido, mas fundamentos que estão no centro da boa governança e da sua consequente capacidade de oferecer resultados para a sociedade, para o contribuinte. Quando uma família, quando uma empresa, quando um empreendedor passa por dificuldades econômicas ou financeiras, conjunturais ou estruturais, ele precisa reunir a sua equipe, reunir a sua família e ali fazer uma reflexão, e com certeza ele terá que se reinventar, ele terá que reduzir custos, ele terá que se adaptar àquela nova realidade para que ele possa virar aquela página e na frente estar mais fortalecido, senador Dário Berger. Com o governo não é assim. Quando um governo passa por dificuldades, e é isso que nós estamos assistindo, em lugar de fazer uma profunda redução dos seus custos, da sua atividade meio, e priorizar as entregas para a sociedade, o que o governo faz é transferir a conta para a sociedade. Aí fica muito fácil. E nós estamos ocupando a tribuna do Senado da República para manifestar uma preocupação e chamar a atenção, senhor presidente, porque, por diferentes fontes, tem-se a indicação de que o governo, mais uma vez, no transcurso do período de recesso das atividades do Congresso, do Senado, enfim, que eu não sei se haverão, planeja editar medida provisória para impor a controvertida unificação e fusão das contribuições do PIS e do CONFINS, cumprindo a enfatizar que a Constituição Federal reserva aos governantes valer-se da edição de medidas provisórias em situações excepcionais de relevância e de urgência. Semelhante oportunismo legiferante não se coaduna com a longa vigência de décadas da sistemática da incidência e da arrecadação dessas contribuições, a despeito das numerosas alterações extensas e pontuais do respectivo regime legal, sem que tenha havido atuação do próprio governo na apresentação de projetos de lei, visando a legítima e democrática discussão no âmbito da representação política brasileira sobre o aperfeiçoamento e até mesmo a reforma do sistema contributivo em nosso país. Mas causa estranheza, portanto, se não repúdio e até uma intensa indignação, o fato de que, após alguns anos de estudos, conduzidos praticamente sem divulgação, sem uma participação ampla dos mais diversos setores do empreendedorismo brasileiro, aqueles que geram emprego, que geram oportunidades, que geram graça e que precisam ser reconhecidos e respeitados como geradores de honra em nosso país. Independente do que venha a constar da proposta de regulação legal do novo tributo, que resultar da fusão do PIS e da CONFINS, assunto de que também iremos tratar nessa oportunidade,
É por demais notório que o objeto complexo e multifacetado, tal como se constituiu a unificação tributária em foco, não se reveste do requisito de urgência capaz de justificar o uso de instrumento normativo que deveria ser excepcional e que nos últimos anos foi banalizado. Essa que é a verdade. Faz-se inadiável e indeclinável reportar-nos a atitude que me pareceu absolutamente ativa e afirmativa com que se conduziu o presidente do Senado da República para resguardar o respeito à Constituição e à competência de nossas prerrogativas, fazendo uso dos poderes regimentais e constitucionais que lhe cabem para devolver a origem à medida provisória 669, quando o governo, na forma usual de desconsiderar os paradigmas constitucionais, enveredou pela decretação unilateral de profundas alterações legais para aumentar a contribuição previdenciária patronal, meio e modo através dos quais jogou por terra árduas conquistas havidas nos últimos anos, etapas daquilo que um dia se chamou de política de desoneração fiscal, senhor presidente. Ora, num momento como esse, em que o nosso país está mergulhado numa profunda crise, em que o desemprego, está se avizinhando à casa dos 2 dígitos, em que trabalhadores, em que brasileiros estão angustiados, porque nada mais preocupante e angustiante para um pai de família quanto o risco dele perder o seu emprego, dele chegar em casa, e aí seguramente isso é alvo de desorganização da sua família. Nesse momento, o que nós devíamos era estar com nossas contas organizadas, para que num momento como esse nós pudéssemos emprestar a nossa solidariedade para combater esse período perverso e complexo, que combina a contração econômica, senador Vicentinho, com desemprego, com baixo crescimento, com elevação estratosférica da taxa Selic, com juros que está corroendo o capital de giro da capacidade empreendedora brasileira, como asseverou agora há pouco o meu estimado senador Zezé Perrella. Mas há poucas semanas, na defesa, enfim, das nossas prerrogativas, o senador Renan Calheiros devolveu a medida provisória 669 para que ela pudesse ganhar a calha adequada, ou seja, o projeto de lei complementar, para que a Câmara pudesse debater e nós pudéssemos debater como estamos fazendo nesse momento, sem pressa, para que uma decisão como essa possa representar um ponto de passagem e de transição, não é? Para a atividade empreendedora, para a atividade econômica que nesse momento está a necessitar de estímulos, é verdade, consequentes e responsáveis. Mas foi importante que o nosso presidente do Senado tivesse devolvido essa medida provisória para que o governo pudesse também entender que o Senado da República não é anexo do Palácio do Planalto, não. Os poderes são e precisam ser harmônicos entre si, mas autônomos e independentes na construção das suas convicções. Não nos convocaram quando construíram ou quando decidiram os equívocos econômicos dos últimos anos e agora somos chamados a dar carimbo, não. Nós precisamos refletir, senador Otto, os nossos passos aqui no Senado para que o ajuste fiscal possa ser compreendido não como um fim em si mesmo, mas um meio para que nós possamos ali na frente ter capacidade de voltar a crescer. É preciso, portanto, chamar a atenção para as questões microeconômicas do dia a dia da sociedade brasileira. E nós estamos diante da perspectiva da elevação da carga tributária do PIS/COFINS. Como nós estamos convivendo com algumas questões
que não são razoáveis, como, por exemplo, o Reintegra, que é um programa importante, não apenas brasileiro, mas um programa que é acolhido, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, porque são compensações residuais não compensadas para a indústria exportadora, que tem enorme capacidade de contribuir com o nosso país, ou mesmo o PROEX. Esses dois programas o governo não apenas alterou, não apenas desidratou, no caso aqui do Reintegra, do PROEX não, mas o governo desde o 3º ou 4º trimestre de 2014 que não vem acertando as suas contas com a indústria exportadora brasileira, que nesse momento precisa ampliar os seus espaços de participação no mercado internacional, no comércio interno, porque, pasmem, mas a balança comercial ou a exportação brasileira representa pouco mais de 1% da corrente de negócios no mundo. O Brasil precisa ampliar, tem janelas e portas de oportunidade. O nosso país continua um país muito fechado. Se compararmos com países como os nossos, que são emergentes e que têm dimensão continental, nós estamos exportando 20% do nosso PIB, enquanto países que concorrem com o Brasil estão exportando 35%, 40%, enfim, é importante que nós possamos colocar um olhar sobre essa questão. Pois bem, senhor presidente, já caminhando para o encerramento aqui da minha fala, não é? Quer dizer, é preciso que nós tenhamos, inclusive, calma e tranquilidade em adotar decisões que vão elevar a carga tributária num momento como esse. Ou seja, um tributo não cumulativo é o que chamamos de imposto sobre valor agregado. O ICMS, por exemplo, é um bom exemplo. Uma montadora de automóveis compra os componentes de outra indústria e registra como crédito o imposto que foi recolhido por seus fornecedores. Quando vender o automóvel, pagará o imposto apenas sobre o valor que agregou, isto é, a diferença entre o que pagou aos seus fornecedores e o que recebeu de seus clientes. Esse sistema é adequado para a indústria que possui cadeia produtiva longa e grandes volumes de insumos que geram créditos, mas não é o caso do setor de serviços, em especial as diversas atividades econômicas que recolhem PIS/COFINS pelo regime cumulativo, ou seja, a indústria, por ser cumulativa, recolhe 9,25%. A atividade dos serviços, que representam mais de 60% do produto interno bruto brasileiro, recolhe 3,65%. Se por força e por conta de uma nova legislação tiverem que migrar para o regime não cumulativo à atividade de serviços, a utilização de créditos tributários para abatimento será muito limitada pela característica do próprio negócio, além do impacto previsto, se confirmado, a alíquota exorbitante, como se comenta, entre 9,25% e 9,50%. Ou seja, senhor presidente, se nós criarmos um critério pelo qual esse nivelamento estará imposto à atividade de serviço, ou seja, não é possível que se faça essa fusão, que se faça essa reforma no PIS/COFINS, sem se considerar as características de cada segmento econômico. PIS/COFINS não cumulativo na atividade industrial é muito importante, porque as cadeias longas elas vão se aproveitando desses créditos e é possível compensar. Mas essa mesma característica não tem atividade de serviços. Portanto, se nós nivelarmos pela maior alíquota, nós estaremos triplicando a carga tributária da atividade dos serviços, e isso não é possível. Não é possível esse aumento e não é possível também que o governo brasileiro, mais uma vez, que o Poder Executivo queira reincidir no erro em enviar para o Congresso brasileiro, por medida provisória, essa eventual fusão do PIS/COFINS. Deixo aqui, senhor presidente, o meu alerta. Faço aqui a minha manifestação de maneira preventiva, na expectativa de que a minha modesta manifestação possa sensibilizar
para a necessidade de que esse debate possa se dar no campo adequado. E que, se efetivamente o governo enviar para o Senado ou para o Congresso esta fusão, essa mudança do PIS/COFINS, se for por medida provisória, que o presidente Renan Calheiros faça como fez na medida provisória anterior, para que nós possamos resguardar o espaço para o debate, o espaço para o contraditório que está assentado nas relações democráticas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.